E a China ordenou o fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Chengdu, no sudoeste do país. O anúncio foi feito poucas horas antes de terminar o prazo dado por Washington para que o governo chinês encerre a sua missão diplomática em Houston, no Texas. O Ministério de Relações Exteriores da China não especificou até quando a representação diplomática americana terá que ser fechada efetivamente. No caso de Houston, Donald Trump deu 72 horas aos diplomatas chineses. Ô Fiuza, como é que você está vendo o avanço aí dessa tensão entre Estados Unidos e China, Fiuza? Isso é inevitável, né, Vitor? A gente está, de fato, a postura da China tem sido muito agressiva nos últimos tempos, né, em relação à diplomacia, com essa condição anfíbia. Né? A China quer ser uma ditadura para não precisar prestar contas, para ser um regime fechado, para tratar a mão de obra dela como escravo se ela quiser, né? Para não prestar contas sobre saúde pública, como a gente viu, provocando uma pandemia ao esconder a disseminação de um vírus dentro das suas fronteiras, onde ninguém sabe de nada. É mais ou menos a diretriz Alexandre de Moraes, que ele quer implantar aqui. Né? Só circula a informação que ele quer. Né? Então, é isso. A China está fazendo cabeças. A China está fazendo cabeças por aí. Então, ela vem para o Ocidente com um verniz moderninho. Né? Isso é o que mais me incomoda. Que é o seguinte, você quer assumir uma postura tirânica? Assuma. Você é uma ditadura, você é autoritário, você é beligerante. Agora, eles vêm de bonzinhos. A China, da fronteira dela para cá, é uma belezura. Né? A gente vê peças publicitárias dizendo como a China é fofa, né? Como a cultura chinesa. Não vou discutir cultura chinesa aqui, né? E nem eles deveriam estar discutindo. Mas eles têm essa agressividade, eles inventaram um lockdown, eles inventaram uma prisão para a humanidade inteira, que não salvou a vida de ninguém, ao contrário, está matando gente. De fome, de doença, etc. E os Estados Unidos estão percebendo isso há muito tempo. Só que a mudança de governo nos Estados Unidos mudou também a postura em relação a essa escalada agressiva da China. Antes da eleição do Trump, os Estados Unidos estavam tolerando o capitalismo pirata da China. Né? Não havia absolutamente nenhum questionamento sobre a agressividade ilegal, subterrânea do capitalismo chinês. A eleição do Donald Trump, que foi recebida aí por muita gente como uma eleição perigosa, porque poderia desestabilizar aí a comunidade internacional, ameaçar a paz mundial, aconteceu e eu não sabia de nada e continuo não sabendo do futuro, eu falo do que eu vejo. Foi um fator de distensão. O Donald Trump falou grosso com a Coreia do Norte e conseguiu um acordo. Nunca houve tão pouca tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte como nesse momento. A China, a mesma coisa. A questão comercial, o que os americanos, o capitalismo americano, que não é perfeito, mas é fundado na liberdade, considerava práticas desleais, os acordos foram revistos, começaram a ser revistos, inclusive nessa parte de informação, de inteligência, como a gente acompanhou aí essa semana. Então, é claro que isso é uma escalada, é claro que a China vem querendo tomar tudo, a regra do jogo para a China é dedo no olho. Né? Eles não têm, a gente está vendo a postura da Embaixada da China no Brasil. Eu nunca vi uma diplomacia como essa, mesmo de ditaduras. Né? O embaixador da China no Brasil, ele fala com muita gente, mas ele canta de galo, ele fala pelos cotovelos em público, ele ameaça autoridades, ele quer dizer como autoridades brasileiras devem agir. Então é claro que isso não vai acabar bem, e é claro que o momento da pandemia houve um enfraquecimento geral das economias, menos da China, e ela está querendo agora prevalecer, ela está querendo sair disso realmente como no seu sprint para se tornar a potência hegemônica do mundo. Os Estados Unidos estão vendo isso e espero que isso não acabe em guerra. Mas a conversa fiada também não vai resolver essa grande tensão aí.
Fala, Augusto. Alguém, repito, tinha que botar o pé na porta. E coube ao presidente Trump fazer isso. É só recordar o que fez a Alemanha nazista ao longo dos anos 30, diante da passividade do mundo democrático e, sobretudo, diante da pusilanimidade do governo inglês, até que o grande Winston Churchill resolveu dizer que ali tinha gente que discordava assim e resistiria. Nunca se saberá por que a Alemanha não intensificou o ataque às tropas inglesas. Alguns destacamentos franceses também estavam lá antes da retirada de Dunkerque. É muito simples, para mim é muito simples. O Hitler, que topava qualquer briga, não queria confusão com os ingleses. Não queria. Se ele soubesse que, apesar da rendição da França, a Inglaterra continuaria a guerra com a Alemanha, ele talvez não tivesse invadido a França. É que em determinados momentos você tem de novo que esquecer aquela conversa fiada de que nações não têm amigos, têm interesses, e você mostrar que age com base em princípios, e não há princípios mais carentes e defensores do que os princípios democráticos. E mais uma vez o mundo vê a aliança refeita, aliás, nunca foi desfeita, né? Mas o estreitamento da aliança entre Estados Unidos e Grã-Bretanha. E é eles que vão ensinar aos chineses que cinismo também tem limite, arrogância tem limite. Se você ceder à China, eles pedem mais uma coisa, eles avançam. Quem acha que alimentando o leão, falso ou verdadeiro ali, e recuando, vai conseguir com que em determinado momento o leão desista do ataque, isso aí não nasceu para estadista. É hora que tem que chegar e falar, daqui não passa. Vocês estão tentando o roubo, que o chinês adora isso aí, o governo chinês, o roubo de um material secreto e estratégico americano, não vão roubar. E deixa fechar o consulado americano em qualquer lugar antes que tentem servir aos americanos também a tal sopa de morcego, né? Ô Fiuza, e você acha que o governo brasileiro deve entrar nessa história? Você acha que o Itamaraty deve ter algum posicionamento? Qual seria? Qual a tua avaliação? Não, acho que o Brasil está alinhado aos Estados Unidos, né? A gente teve aí, depois de muito tempo, de uma diplomacia terceiro-mundista, né? Isso, na verdade, é uma piada, né? Porque até poderia existir uma diplomacia, né, de promoção dos países emergentes, do terceiro mundo, etc. Mas isso era só retórica, era só demagogia, né? Só servia para consumo interno, que nem a Argentina está fazendo aí. Olha a situação da Argentina. A Argentina está no calote, né? Enquanto o Brasil está lá no ranking dos 25 mais confiáveis para se investir, e não é pelos belos olhos do Bolsonaro, é porque faz reformas, é porque tenta trazer um ambiente de segurança jurídica, reforma da Previdência, estabilidade fiscal e monetária, né? A Argentina continua lá no kirchnerismo, né, fazendo aquela pantomima retórica para consumo interno, né, para os inocentes úteis ficarem achando, né, que aqueles governantes são heróis de alguma coisa contra os Yankees ou contra os imperadores e tal. E o Brasil saiu dessa, felizmente, né? O Brasil saiu dessa e voltou. E não é um alinhamento automático, né, como alguns tentam dizer, de vassalagem, não é nada disso. O Brasil é um grande país, um excelente parceiro também para os Estados Unidos da América, e voltou então a abrir esses canais diplomáticos, comerciais, já teve diversos ganhos por conta disso,
entrará na OCDE, né, que é digamos, um clube importante que configura uma maior confiabilidade ainda para se investir, para atrair parceiros. Isso se dá especialmente por conta dessa aliança, né, com os Estados Unidos. Evidentemente que, em relação ao que está acontecendo com a China, a gente já viu agora, a pandemia também é um divisor de águas em relação a isso, né? Quer dizer, o que aconteceu na origem desta pandemia é muito grave, é criminoso e não será perdoado, né, diplomaticamente pelos estados que tiverem, né, que quiserem se manter altivos, né, em relação a práticas obscuras da China. E o Brasil está nesse ponto. Quer dizer, o Brasil teve internamente um lockdown desvairado, né, que seria bem alinhado com o que a China propôs, cala todo mundo, prende todo mundo, apavora todo mundo, finge que isso é seguro de vida, e não foi seguro de vida alguma, não tinha ciência alguma relacionada com isso. E, infelizmente, há vários estados filiados a esse tipo de doutrina. Mas o governo nacional não. O governo nacional é crítico em relação a isso e, evidentemente, que isso também vai ser um divisor de águas, né? Quer dizer, a gente vai sair dessa pandemia aí com a China, evidentemente, tentando comprar muita gente, muita coisa, se associar, né, a muitos negócios, fazer muitos parceiros por aí, aliciar, né, como nós estamos vendo. Mas o Estado Nacional brasileiro não está nessa diretriz, né? Ele tem essa, em termos de propósito, como disse o Augusto agora, de princípios, ele tem a aliança com os Estados Unidos da América e vai seguir a diretriz que os Estados Unidos colocarem nesse conflito. Legal, Fiuza. E agora sim a gente já tem contato com a nossa querida Ana Paula Henkel, ela já está com a gente. Oi, Ana, boa tarde aí para você. Seja bem-vinda sempre. Boa tarde, Vitor, Augusto, Fiuza. Antigamente a gente falaria, né? Bom, deve ser os russos, mas hoje a falta de conexão, aí a gente pode brincar, deve ser os chineses, mas foi. Pode ser que sim, eles já estão dominando o 5G, né? Queria te ouvir sobre o fechamento desse consulado americano na China. Essa semana já havíamos noticiado aqui fechamento do consulado chinês nos Estados Unidos. Agora essa resposta, Ana, o que você está achando? Eu acho que mostra exatamente como a administração Trump vem governando o país de uma maneira até muito parecida aqui, né, fazendo o disclaimer que não, a gente não estou comparando os personagens, mas a maneira de administrar o país. A gente vê que do Trump ele leva muita coisa, se inspira em muita coisa, em muitas políticas e ações do governo Reagan. E eu acho que essa premissa dele governar tentando achar a paz, né, com a força, e nesse sentido de ter uma maneira agressiva, sempre colocando o país em primeiro plano, é muito parecido. E lembrando que a gente vem do governo Obama, 8 anos ali na Casa Branca, onde várias limitações que ele colocou na política internacional foram quebradas, e ele sempre falava, não, aqui é a linha vermelha e nós não aceitaremos que eles passem disso. E essa linha foi arrombada inúmeras vezes por questões diplomáticas, e ele não fez nada e mostrou uma fraqueza muito grande ao mundo em relação a política internacional. E a gente vê que o Trump não está disposto, a administração Trump, por mais que você tenha algumas críticas ao jeito, às vezes muito agressivo e polêmico, ele conduz a política internacional da maneira como realmente está nos pilares, né, da América. Então, eu acho que ele demonstrar esse tipo de força e não ajoelhar como o Obama fez durante os 8 anos na Casa Branca, eu acho que isso pode também impulsionar os números dele em relação à corrida para a Casa Branca, para a reeleição dele em novembro. Agora são 6h52. O Augusto, e eu transfiro para você a pergunta que eu fiz agora há pouco para o Fiuza. E o governo brasileiro nessa história deve se posicionar? De que maneira? Não precisa se posicionar, né? Deve aguardar
o desenvolvimento dos acontecimentos. Aí é uma briga de gente grande. Os Estados Unidos defendem princípios que historicamente foram defendidos pelos governos democráticos do Brasil, né? Não estou falando, evidentemente, da era PT. Durante 13 anos, o Brasil preferiu se alinhar com o Irã, com a Venezuela, com a Honduras, escolhas inteligentes, né? Foi enquanto durou a política externa da canalice, em que o Brasil desempenhou papéis sórdidos em todas as frentes. Aí o Brasil voltou, a diplomacia brasileira voltou ao leito natural, né? Nós somos aliados históricos e naturais dos Estados Unidos. E, nesse momento, prevalecem os princípios democráticos. É isso que está em jogo. Se você permitir que a China haja como bandida, né, nessa história, e sempre age, eles vão ficar mais ousados, né, nesse papel, nessas provocações. E essa história de que a China é um grande comprador, peraí, eles não são autossuficientes não em tanta coisa, eles dependem de importações. Tá? Se os países agirem com mais altivez, né? Se os países souberem ler a história e atentarem para o que aconteceu com nações covardes e com nações valentes, eles ficarão do lado certo. Não tem a menor dúvida que, se for necessário, o governo Bolsonaro fica do lado dos Estados Unidos.